Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Raquel Botelho, que é da área de línguas, mais especificamente francês e inglês, e hoje a professora vai falar para nós sobre as questões da tradução. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo. Né? Nós vamos aqui já começar por uma questão direta para a professora, que é, professora, tradução, afinal de contas, é traição? Bom, vamos lá, Paulo. Na verdade, eu acredito que não, porque a tradução é um veículo de divulgação do autor, do livro, e então se a gente pensa que a tradução é uma traição, se o livro não for traduzido, ele não conhece outras culturas. Outras culturas não conhecerão aquele livro, aquele autor. Então, nós acreditamos que a tradução, ela não é, obviamente, é apenas um equivalente dos aspectos culturais. Claro. É porque eu falo isso porque muitas das vezes, né, já se criou nessa área da tradução justamente essa chamada, digamos assim, que traduzir é trair, até porque muitas das vezes, é claro, né, a língua de partida, ela está dentro de um contexto cultural específico e para a língua de chegada, para a qual vai ser traduzido um texto, tem um outro contexto. Nesse aspecto, eu queria que a senhora falasse sobre, por exemplo, tem alguns escritores já clássicos da literatura brasileira, como Guimarães Rosa, que foi embaixador na Alemanha durante o final dos anos 30, e ele, por exemplo, teve a sua obra traduzida para o alemão. E, aliás, nós conversando já um pouco, né, que ele tinha essa preocupação primeira de orientar os seus tradutores. Como é que é isso, professora? Então, o Guimarães Rosa, ele trocava correspondência com seus tradutores. E tem uma vasta, então, correspondência que pode ser pesquisada dessa relação do autor e tradutor. Então, ele orientava os seus tradutores, ele dava dicas de como traduzir, do vocabulário, ele esclarecia, porque a sua linguagem é muito mergulhada no universo sertanejo, no universo caipira, e muitas vezes os tradutores, eles mesmos confessam, eu não entendo o que o texto quer dizer, o que você está dizendo. E só que ele tinha uma preocupação com relação ao primeiro texto dele traduzido para determinada língua, ou traduzido para o inglês. Como o inglês é uma língua de maior domínio nesse século, ele ocupa o papel que o francês já ocupou, então a preocupação dele era orientar muito bem as traduções, as primeiras traduções para o inglês. Depois que já houvesse traduções para o inglês ou para a língua em que estava sendo traduzida, ele não ajudava mais os seus tradutores, porque ele dizia que já havia uma tradução modelo, ou, como ele chamava, uma tradução autorizada. E como é que a senhora vê isso? Isso é bom, isso é ruim, porque tudo bem, né? Como você havia dito, né? Por exemplo, o inglês, que se tornou, a partir do século passado, substituindo o francês como língua, digamos assim, mundial, mas não corre o perigo dos outros tradutores, quer dizer, ou seja, primeiro você tem a matriz, por exemplo, de uma língua X, o inglês, como nós acabamos de falar aqui, por diversos motivos. Mas depois isso também, de certo modo, não cria determinados problemas? Essa consulta à língua? Exatamente. Então, no caso do Graciliano Ramos, por exemplo, ele não tinha essa troca de correspondência com os tradutores dele, porque logo os primeiros livros que foram traduzidos, ele já estava perto da sua morte. Né? E, por exemplo, o livro foi traduzido para o francês, para o inglês e depois, 20 anos após, para a língua francesa. E fazendo análise desses textos, nós percebemos um intercâmbio de ideias. Eu não acho que isso seja uma coisa negativa, justamente pelo intercâmbio de ideias e pelo enriquecimento do texto. Porque, afinal de contas, o texto não é
não é uma ideia pronta, não é algo acabado, ele é construído com o leitor, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma construção de sentido, né? com o leitor e com o tradutor. Então, você falou do Graciliano Ramos. E, se eu não estou enganado, a sua tese de doutorado é justamente sobre ele, sobre São Bernardo, né? Isso. Será que a senhora poderia falar a respeito dessa sua... Qual era a sua questão de pesquisa quando a senhora fez o seu doutorado? Bom, a questão central, quando eu comecei essa pesquisa, era descobrir qual a relação, se existia alguma relação entre a tradução de São Bernardo para a língua inglesa e para a língua francesa. E analisando os excertos, eu percebi que o texto francês muitas vezes se distanciava muito da língua portuguesa. E é uma coisa de se estranhar pelas duas serem línguas latinas. Né? E eu pensei, será que há alguma justificativa para isso? E analisando o texto em inglês, eu percebi que esses distanciamentos se davam nos mesmos excertos, nos mesmos lugares. Então eu comecei a perceber que a língua francesa, ela foi o que eu chamo na minha tese de informada pela língua inglesa. Quando eu falo informada, eu não estou pensando em plágio, em cópia, em nenhum aspecto negativo, não é nada disso. Mas ela pôde se beneficiar da historicidade da tradução inglesa. Ah, tá. Em que aspecto ela pôde se beneficiar dessa historicidade? Por exemplo, como a tradutora não tinha acesso ao autor, ela tinha acesso a dicionários na época, né, quando esse livro foi traduzido, não tinha internet como nós temos hoje. Então, imagina você ter que traduzir aquele português, o Graciliano diz, na verdade, o narrador Paulo Honório diz que ele não escreve em português, ele escreve em brasileiro. Tá. Então, traduzir uma linguagem, traduzir para o francês aqueles termos bem agrestes, né, do sertão de Alagoas, isso causa desafios, alguns empecilhos, né, quando ele fala que é para nós extrairmos o que presta, o resto é bagaço. Tá. Então, ele trabalha muito com a imagem, é uma linguagem imagética, e isso cria alguns obstáculos na língua de chegada. Mas esses obstáculos já foram enfrentados pelo tradutor da língua inglesa. Então, de certo modo, há uma historicidade da obra. Ela já foi visitada, ela já foi introduzida em outra cultura. Né? Então, pode ser um ponto de apoio para a consulta. Então, nesse aspecto, me parece que, de certo modo, acaba se criando uma rede, né, nesse aspecto, ou seja, e aí por isso essa questão de uma historicidade da própria tradução. Então, nesse aspecto, como é que foi qual é a diferença entre traduzir Graciliano e traduzir Guimarães Rosa? Então, em termos de linguagem, eu acredito que Guimarães Rosa ele seja mais complexo no sentido de que ele mesmo criava, os jagunços criavam a própria linguagem, uma linguagem muito mais intrucada que a linguagem do Graciliano Ramos. Né? E aí, então, digamos assim, os tradutores de Guimarães Rosa tiveram essa sorte ou essa graça de ter essa interlocução com o autor, para poder discutir sobre a obra. E Graciliano Ramos, a sua linguagem ela é sertaneja, ela é muito marcada culturalmente, mas não há essa questão de neologismos e construções de palavras como tem em mais Guimarães fria, Rosa. né, nesse aspecto. Podemos falar que é uma linguagem mais objetiva. Mais objetiva. Inclusive, inclusive muito enxuta, porque é uma metáfora da vida empobrecida do sertanejo, do agreste. É uma linguagem seca na medida que as vidas são secas. Na medida que o sertão é seco. É seco, né? É árido. Né? Árido. E quais foram as suas dificuldades na sua pesquisa, né? Quando você estava fazendo esse processo de, por exemplo, dessas dificuldades da tradução, né? da língua de partida para a língua de chegada e principalmente criar esses modelos
que vão servir de balize para o tradutor. Quais foram as suas dificuldades? Bom, eu tomei o texto em português, né, fiz uma análise em língua portuguesa para identificar os marcadores culturais. E a minha análise foi a partir dos marcadores culturais, ecológicos, de relações sociais. E eu queria saber, então, como isso era traduzido, por exemplo, seu Paulo Honório, como isso era passado para a língua inglesa, para a língua francesa, cacarecos, né, quando ele fala que juntou os cacarecos e saiu pelo mundo. Os cacarecos, por exemplo, eles aparecem em francês como meuble. Meuble. E aí em inglês como furniture. Furniture. Mas a gente em português sabe muito bem que cacarecos, que você falar que ele pegou os seus móveis e saiu pelo mundo, nem faz tanto sentido assim, porque você não vai sair carregando, ele ia atrás dos filhos dele, sair carregando os seus móveis. Então, veja que tem uma regionalidade e uma brasilidade muito presente em cacarecos e houve essa dificuldade em traduzir esse termo. Perde um pouco, né, quando você pensa em cacarecos e móveis. E o interessante é ver esse intercâmbio entre a língua francesa e a língua inglesa. A solução foi a mesma. E a minha pergunta era, por que a solução foi a mesma? E a minha hipótese, que eu sustentei na minha tese, foi essa, de que a tradução francesa, quando encontrava esses desafios, ia buscar soluções na língua inglesa. Ah, que então, interessante. Cacarecos, agora caiu a ficha aqui, por causa desse intercâmbio da língua inglesa e francesa. Se em inglês é furniture, então em francês é meuble. Mas porque esse intercâmbio de ideias, claro que ele se faz quando a língua intermediária é uma língua de grande difusão, como o inglês, o francês. Você não vai buscar soluções, por exemplo, no chinês, na tradução chinesa, na tradução para o sueco. Né? Porque principalmente isso acontece com tradutores profissionais. A tradutora do francês, a Geneviève, ela é tradutora profissional e, inclusive, ela faz traduções da língua inglesa. Né? Ela traduz para o francês, da língua inglesa e do português. Então, esse intercâmbio pode ter se dado muito facilmente para ela, como tradutora profissional. Agora, uma outra dificuldade, Paulo, que eu encontrei era, às vezes, eu mesma entender o texto em português. Porque quando o Paulo Honório, jovem, toma uma surra, ele diz que toma cabacinho. E eu procurei em dicionários regionais, eu procurei na internet, eu não encontrava o que é essa história de cabacinho. Que é dentro da nossa linguagem ampla, pode ter diversos significados. E nesse aspecto, então, desses diversos significados, é que eu queria, no nosso próximo bloco, discutir essa problemática dos diversos significados. Bem, fique aqui com a gente no Café Pensamento. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie.
Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Raquel Botelho. Professora, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito das questões da tradução, das dificuldades, e a senhora tinha falado mais especificamente até da própria dificuldade do tradutor de entender o vocabulário do autor que vai ser traduzido. Como a senhora muito bem disse, tem algumas dificuldades com algumas palavras, como a senhora tinha falado, cabacinho, né? Que a senhora tinha falado que um determinado personagem toma uma surra e fala esse termo. Como é que é isso, as próprias dificuldades? Porque realmente tem palavras no nosso vocabulário que vai ganhando cada vez mais conotações culturais, né, que às vezes não é nem etnológica, mas culturais, né, não é nem da origem da palavra, propriamente dito, mas que vai ganhando outros formatos. E isso acaba dificultando. Podia retomar essa questão? Sim, inclusive a riqueza da literatura é essa, é a polissemia, né? Uhum. E nesse caso, não foi traduzido essa frase, tomei cabacinho, foi omitido, tanto na tradução inglesa quanto na tradução francesa. E eu fui atrás dessa expressão. E se eu, hoje, com o advento da internet, tive dificuldade de encontrar o significado, muito mais esses tradutores na década de 70 e de 80. E aí eu tenho parentes, então, que cresceram no Nordeste, mais ou menos na década de 30, 40, né? Já estavam vivos nessa época. E eu fui conversar com eles. Olha, no livro tem essa parte, o Paulo Honório toma uma surra de chicote e ele diz que toma cabacinho. Vocês têm alguma noção do que isso seja? Sim, Raquel, isso daí é chá de cabacinho. É um fruto que ajuda a curar, que ajuda a tirar a febre. E eram para os ferimentos da surra. De que região lá do Nordeste? Os meus parentes de Recife, mas a história se passa em Alagoas. Então, né? Mas então, assim, quer dizer, ou seja, então esse termo algo regional. É um termo regional que pega o Nordeste de modo geral. Isso. Então aí então ele levou uma surra com os ferimentos, ele tomou chá de cabacinho. Só que ele não fala tomei chá de cabacinho, ele fala tomei cabacinho. Claro. Nesse aspecto, então, se faz ou se tem uma necessidade da formação do tradutor na área da cultura, né? Ele precisa saber disso, ele precisa estar a par, quer dizer, não só das questões, digamos, técnicas, mas também das questões culturais. Como é que você vê isso? O ofício do tradutor, ele nesse sentido, ele é muito árduo. Ele realmente exige uma pessoa conectada com o mundo, uma pessoa que lê muito preparada na sua língua, conhecimento profundo da sua língua e um conhecimento profundo da língua estrangeira. Uhum. E aí eu me lembro de uma correspondência do Guimarães Rosa com um tradutor, dizendo isso, que fique tranquilo, eu não vou te ajudar nessa tradução, porque já existe uma tradução modelo e uma tradução autorizada. E eu vou ajudar o outro tradutor, já que a tradução para o alemão já feita na época, ele diz que o tradutor não era um grande tradutor, no sentido de que realmente o tradutor deixava um pouco a desejar nesse sentido, do conhecimento de mundo, do conhecimento profundo, né, da língua. E como é que você vê as diversas traduções que vão sendo feitas do mesmo texto? Como é que você vê isso? Porque, de certo modo, as traduções também envelhecem, né? Então, como é que é essa dinâmica de se reelaborar ou de se aperfeiçoar, digamos, não sei se seria bem esse termo, das traduções? Aí nós entramos no campo da retradução, e é um campo muito interessante, e o Antoine Berman, ele fala sobre retradução, e ele tem uns conceitos muito interessantes sobre retradução. Ele diz que uma primeira tradução nunca será a grande tradução, porque porque o começo é sempre canhestro, ou seja, o começo é desajeitado e é preciso todo um caminho
para se adquirir experiência. E aí, nesse sentido, ele diz que que toda grande tradução é uma retradução. E aí, por quê? Porque a retradução, ela se beneficia desse caminho já trilhado pelos primeiros tradutores. Claro, sem dúvida, né? E ele porque ele já faz uma reflexão sobre esse material. Sobre esse material. Que já foi elaborado, né? E pode haver uma revisão, né, dessas escolhas feitas pelo tradutor. E ele diz que a tradução, ele é um autor assim muito rico nesse sentido. Ele diz que a tradução... Da onde é esse autor? Ele é francês. Tá, ele é francês. Antoine Berman. Tá, mas já faleceu. Já faleceu, tá. Mas ele era um teórico da tradução. E ele diz que a tradução, ela necessita do kairos, a palavra grega para plenitude dos tempos. Claro. A grande tradução precisa do kairos para vencer a insuficiência. O que seria a insuficiência? Olha que interessante. Seriam forças antitradutórias, que é o que ocorre, por exemplo, nessa expressão, tomei cabacinho. Ela foi ocultada na língua inglesa e na língua francesa. Então, é uma perda. Claro. Não deixa de ser uma insuficiência. Claro. E mesmo essa palavra, né? Assim, para um brasileiro do Sul, tem outro significado. Tem outro significado. Ele pode, então, não compreender o que se deu ali, no regionalismo. Já faz um tempo, nem me lembro, nem me recordo mais. Inclusive, é um professor da Unicamp, mas realmente não me lembro o nome dele. E ele trabalha com essa questão das traduções e ele defende que, na hora de se fazer uma tradução, que o tradutor, ele, digamos assim, tomaria, entre aspas, o lugar do autor e reelaboraria o próprio significado do que está sendo dito pelo autor. Por exemplo, vamos imaginar alguém que vá traduzir, de novo, o Machado de Assis. E aí, na hora dele traduzir para uma outra língua, ele como que se tornaria um coautor, né? Se eu não estou enganado. Eu achei isso muito estranho. Como é que você vê isso? Então, eu gosto muito da definição do professor e tradutor Mário Laranjeira. Ele tem... Da onde é o Mário Laranjeira? Da USP. Só para os nossos telespectadores perceberem. Ele trata a tradução como o que se busca seria uma tradução homóloga. Homóloga em que sentido? Ele defende que uma tradução bem feita seria causar no leitor o mesmo efeito ou um efeito parecido com aquele causado pelo texto original no leitor primário. Tá. Né? Então, se é um texto que causa estranheza, uma boa tradução não é aquela tradução que facilita a leitura. Tá. É uma tradução que causa estranheza. Claro. Se é um texto fácil para o leitor, a boa tradução seria um texto fácil, um texto que flui bem, né? Se é uma tradução, se o autor usou uma linguagem rebuscada, o tradutor deveria usar em sua língua uma linguagem rebuscada. E o Mário Laranjeira, então, ele trata em vários níveis lexicais, narrativos, enfim, vários níveis, essa tradução homóloga. Tá. De você. Então, para mim, eu abraço muito, muito essa teoria. Eu acho que essa teoria ela faz sentido, faz mais sentido do que você... facilitar simplesmente a leitura, né? Vai depender do que o autor está querendo passar, né? No sentido de, por exemplo, das sensações, né? Paulo, sabe o que acontecia? Eu dei aula há alguns anos no curso de tradução aqui no Mackenzie e os alunos faziam a tradução. E eu perguntava, mas por que você trocou essa palavra? Porque aquela estava muito difícil. Mas ela é difícil em francês também. Ou ela é difícil em inglês. Você não precisa... Você vai traduzir buscando o nível do texto que o autor escreveu. Você não precisa facilitar para o seu leitor. Claro. A gente não pode subestimar a inteligência e a vontade de desvendar o texto do leitor. Não é? E como é que andam as traduções dos autores brasileiros hoje em dia? Olha, tem crescido, estacionou? Porque sempre se fala, a literatura brasileira não tem uma abertura
no mercado editorial mundial. Como é que anda isso? Não, mas tem crescido sim. Algumas grandes editoras, por exemplo, a grande editora Gallimard, ela tem uma coleção de monde entier. Que é da França, né? Só para deixar claro para os nossos espectadores. Da França, isso. Então, tem as grandes editoras têm coleções de livros traduzidos, de livros internacionais. E a grande maioria dos nossos autores, principalmente os nossos autores consagrados, são traduzidos para a língua, por exemplo, para a língua francesa e para a língua inglesa. Tá, e a Gallimard tem feito esse trabalho? Faz esse trabalho muito bem, encontra sim, então é possível encontrar, você vai numa livraria na França e você encontra a seção de livros traduzidos, você encontra Guimarães, você encontra Graciliano, você encontra Clarice, e você encontra livros mais, você encontra Jorge Amado. E você sabe, né, Paulo? Você encontra Paulo Coelho em todas as línguas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o bem popular também é mais traduzido, inclusive, que os clássicos. Mas acho que os clássicos eles estão presentes justamente nessas editoras mais tradicionais e em pequenas editoras de universidades. Ok. As versões que eu comprei do livro em inglês são de editoras de universidade. Tá. Ou seja, ainda está no meio acadêmico. No meio acadêmico. Mas isso é importante, né? Porque vai se ganhando força no sentido de ganhar status, ganhar respeito. E tem a chancela da universidade, geralmente vem com um prefácio do tradutor ou de algum crítico, e isso é sempre muito interessante, né, para a obra. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, espero que volte. Eu que agradeço, Paulo. Tá bom? E você continue com a gente aqui no Café Pensamento e até o próximo programa. Tchau.